Retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Oi pessoal, estamos aqui começando mais um programa Insight. Eu sou o Daiko, eu sou monge zen da tradição Soto do budismo japonês. Sou especializado nisso que a gente chama Zazen. Zen quer dizer meditação, é um estado profundo da mente humana, de concentração, de percepção. E Za quer dizer sentar. Então, Zazen é a prática essencial do Zen budismo, é isso que Buda praticou lá na Índia, 2.600 anos atrás, para ter a sua experiência mística, a sua experiência iluminada, ter a sua chamada famosa iluminação. Então, ele praticou para isso esse sentar, para ter esse insight, que é o nome do nosso programa. Sight quer dizer visão, é a capacidade de ver tanto a ótica, ver com os olhos, ver visualmente, mas mais que isso, a capacidade de apreender a realidade, de compreender a vida, compreender a si mesmo. Então é o autoconhecimento. O Buda é alguém que se autoconhece, que conhece a própria mente, que conhece os próprios sentimentos, os próprios desejos, os próprios apegos, amarras, aversões. E ao se conhecer em profundidade, a gente pode fazer escolhas mais adequadas e escolher melhor nossos propósitos de vida, ter propósitos conscientes. Então saber o que a gente quer para nós, para a nossa vida, para o nosso comportamento, para as nossas companhias, para os nossos relacionamentos, ter clareza sobre as nossas intenções profissionais. Então tudo isso faz parte desse despertar espiritual, desse insight de olhar para dentro. Então até é dito que quem olha para dentro desperta e quem fica olhando para fora fica sempre sonhando no mundo dos 5 sentidos, pulando para a mente para lá e para cá, sem ter tempo desse olhar em profundidade para conhecer a si mesmo. Então isso que eu comecei fazendo aqui, Retorne me abrigo em Buda, é retornar o nosso coração, a nossa consciência, a nossa mente, a nossa presença, a nossa percepção, o nosso pensamento, retornar o nosso ser para essa coisa sagrada da vida, essa essência que pode ser chamada de inúmeros nomes. O judaísmo até vai falar que é aquilo que não pode ser nominado, né, que não tem nome, e que não importa o nome, porque quando a gente chega lá, a gente percebe que é algo que transcende todas as palavras, todos os pensamentos racionais, todos os conceitos, tudo aquilo que a gente pode pegar e segurar, não chega lá na nossa essência, alguma coisa que transcende tudo isso. E Dharma são os ensinamentos de Buda. Dharma são os ensinamentos da pessoa que despertou e ao despertar percebe como a vida funciona, percebe algumas leis que regem esse universo, esse nascimento, essa morte, esse corpo. Então Buda vai falar algumas coisas básicas do budismo, é que não existe nada fixo, nada permanente, que está tudo em constante, eterna, incessante transformação e movimento. Está tudo mexendo, está tudo mudando, as paredes estão em movimento. É uma coisa que eles diziam lá mais de 2.000 anos atrás, nos textos sagrados da Índia, a gente encontra essa frase dizendo que as montanhas dançam e que as pedras se movem. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer essa percepção clara da realidade, que está tudo em transformação incessante, até uma montanha que parece uma coisa muito rígida, muito firme, muito forte, muito parada, está cheia de vida, está cheia de transformação o tempo inteiro. E a própria forma da montanha vai mudando, mesmo que demore milhares de anos. Então isso é a percepção que Buda teve, que não existe nada fixo, nada permanente, e que está tudo mexendo, tudo em transformação o tempo inteiro. E se a gente tiver apegos, ou seja, quiser cristalizar, quiser segurar, quiser fixar qualquer coisa nessa realidade que é feita de movimento e de mudança, a gente vai sofrer, porque é impossível um único segundo de pausa, é impossível parar, segurar qualquer coisa que seja nesse mar, nesse oceano de vida e de transformação, de pura energia, de movimento incessante. Então esse é o que a gente chama de impermanência, um dos selos do budismo. Depois ele vai falar da interdependência, perceber que o nosso eu está em inter-relação com tudo que existe, que não existe um eu separado, individual. Nada tem uma autoidentidade fixa e separada. Nossa, que frase complicada, né? Parece complicado, mas não é muito. Nada tem uma autoidentidade fixa e separada.
significa que nada existe por si só, nada brota na realidade por si só. Tudo acontece por causas, efeitos e condições. Então existem causas para que as coisas se manifestem, existem causas para que os fenômenos apareçam, aconteçam, e para que eu apareça, existe uma rede de acontecimentos, de causas e condições. E a gente mexe nessa rede, não é uma coisa fixa, é uma coisa que com a minha ação, com o meu pensamento, com a minha intenção, com a minha presença, com a minha atitude, com os meus gestos, com as minhas palavras, eu mexo nessa rede que a gente vai falar de karma. Karma quer dizer ação, causa e efeito que deixa uma marca, uma ação que deixa uma marca que vai trazer desdobramentos. Então isso é um pouquinho do Dharma budista, da doutrina budista, que também é chamada de lei verdadeira. Lei verdadeira porque são as leis, como as leis da física, que vão reger esse universo. Então não existe nada fixo, nada existe por si só, está tudo interligado. Então cada pensamento que eu tenho, cada ação que eu tenho e cada gesto que eu tenho interfere nessa realidade, vai de alguma forma voltar para mim, porque a gente não existe separado. E depois tem a Sangha é a terceira joia ou terceiro tesouro budista. Então a gente tem essas três joias, essas três coisas preciosas. Buda, a mente iluminada, Dharma, que é o ensinamento, é o meio de vida, e Sangha são as pessoas que praticam. A comunidade budista é formada por monges, monjas, leigos e leigas. Leigos e leigas quer dizer aquelas pessoas que querem se comprometer com o budismo, querem praticar meditação, querem ser oficialmente budistas, querem fazer suas cerimônias religiosas e espirituais dentro do budismo. Então vão fazer casamentos, bênçãos de crianças, bênçãos até de automóveis, de apartamentos, preces, né? Depois as cerimônias fúnebres, funerais. Então a pessoa que quer ser budista, mas que não quer ser um profissional do budismo, não quer ser um monge e uma monja. O monge e a monja são aqueles que renunciam o caminho de vida normal, ou seja, sai da vida comum para viver uma vida sagrada, uma vida iluminada. Então isso significa que a pessoa sai da sua casa para ir morar, viver, estudar, praticar num templo ou no mosteiro de formação, onde ela vai passar justamente por isso, por um processo de formação espiritual. E na nossa escola Soto Zen existem 4 grandes departamentos em cada mosteiro que a pessoa vai se especializar para virar monge ou monja. Um departamento é responsável pelas partes litúrgicas e religiosas do mosteiro, as cerimônias, toda a questão de altar, de vela, de incenso, toda a parte cerimonial da vida de um templo e da vida de um monge. Depois tem um departamento que vai cuidar da secretaria, das finanças, dos impostos que precisam eventualmente ser pagos. Às vezes tem funcionários, jardineiros, pessoas, serviços que são contratados no templo, coisas de manutenção. Então tem toda uma parte administrativa que precisa ser tomada conta e que é todo um departamento monástico. E esse é um dos 4 grandes departamentos do mosteiro. Depois tem a parte que cuida de hóspedes, que vai cuidar de quartos, de hospedagem, né? Que vai cuidar que as pessoas tenham roupa de cama, que os cômodos estejam bem limpos, preparados para receber convidados e que a vida interna dos residentes do mosteiro esteja bem cuidada. E depois tem o Tenzo. O Tenzo é o chefe da cozinha. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, sobre a prática espiritual da cozinha. Então existe um texto de Mestre Dogen. Mestre Dogen é o fundador da nossa ordem lá no Japão. Então o budismo começa na Índia 2.600 anos atrás. Vejam que é 600 anos antes de Cristo, né? Mas depois da morte de Buda, ele vive até os 80 anos, morre e deixa inúmeros alunos, inúmeros discípulos que eram líderes de grupos, que eram professores, que eram mestres formados por Buda. E esses professores vão se espalhando por toda a Ásia, levando o budismo, e o budismo vai se adaptando a cada local que chega, a cada cultura que já existia lá nesse lugar. E várias escolas são formadas com algumas maneiras de pensar, de praticar, de se vestir e de interpretar os ensinamentos de uma forma um pouco diferente entre si. E algum desse grupo era especialista, pegava firme e insistia na prática intensiva da meditação sentada e silenciosa, que a gente chama de Zazen, que é o que eu ensino aqui. Então alguns monges passavam muito tempo fazendo
cerimônias, preces, invocando nomes de Buda, organizando processos religiosos dentro das suas comunidades, mas não se dedicavam exatamente à prática intensiva e severa de zazen, de meditação. Então tem um grupo que falava que o mais importante era meditar, era esse parar e ter esse olhar para dentro, esse insight, esse silenciar da consciência, que é o que vai promover um verdadeiro autoconhecimento e uma verdadeira transformação, que é baseada nesse olhar para dentro, nesse se conhecer em profundidade, e ao se conhecer a gente começa a agir um pouco diferente, porque não fica tão preso, tão amarrado pelas próprias emoções. Então esse grupo que insistia na meditação é chamado de Zen. Na China é chamado de Shan budismo, o que na Índia era chamado de Dhyana, que é dos etapas do yoga que quer dizer isso, meditar. Então esse Dhyana vai para a China chamado Chana, e depois vai para o Japão e esse caractere Shan é lido como Zen. E aí toda essa escola do Zen budismo se estrutura baseada nessa prática central e essencial, que é o sentar em concentração, em meditação. E os mosteiros então se estabelecem, as comunidades deixam de ser nômades, e lá na China os monges começam a se organizar em templos e mosteiros que são como escolas, que é onde eles vão aprender a ler, a escrever, tanto os textos sagrados quanto ler, escrever e fazer cálculos normais. E então, a partir disso, esses mosteiros se estabelecem com esses cargos principais, e o cargo da cozinha é considerado um dos mais especiais e dedicado àquelas pessoas que verdadeiramente despertaram, que tiveram isso que a gente chama de Kensho, que viram a sua própria natureza. Sho quer dizer sua natureza verdadeira, sua essência, natureza. E Kan quer dizer quem, quer dizer ver, enxergar. Então, só a pessoa que teve esse Kensho, que acessou essa sua essência, essa sua natureza, o seu eu maior, pode assumir a função de cozinhar para os outros. Agora eu vou passar um recadinho para vocês e depois eu conto mais um pouquinho sobre essa função que parece tão simples e tão ordinária de fazer comida, mas que na verdade por trás dela isso se esconde uma grande prática espiritual. Pessoal, já ouviu falar desse livro? Chama Para uma Pessoa Bonita. Nossa, que nome bonito, né? Para uma pessoa bonita, é bom, sabe para quê? Para dar de presente. É uma joia preciosa esse livro, um tesouro do Zen budismo. Foi escrito pela mestra da minha mestra, que é a monja Koen, e que a gente considera a nossa superiora no Japão, que chama Aoyama Roshi. Uma grande mestra japonesa, uma das maiores, ela é monja desde os 6 anos de idade. E aqui são vários contos muito singelos, onde ela dá vários ensinamentos relacionados com a cultura do Japão e com isso que é a vida cotidiana do Zen budismo. Então também quero chamar vocês para enviarem suas perguntas, dúvidas, questionamentos, opiniões, sugestões, tudo aqui no endereço que está aparecendo embaixo no WhatsApp, que a partir da semana que vem a gente vai selecionar essas questões e eu vou estar respondendo no ar as suas perguntas. Pessoal, então Dogen Zenji, que é o fundador da Soto Zen, dessa escola da meditação, ele escreve esse texto em 1237, que dá orientações para o mestre da cozinha, para o monge que é responsável pela cozinha, que não é a mesma coisa de um chefe de restaurante normal. Não é um simples cozinheiro, mas é um monge ou uma monja, uma pessoa que tenha despertado espiritualmente e que dedica sua vida, se dispõe a fazer comida para a comunidade de monges, monjas e praticantes. Então é alguém que dedica sua vida a cozinhar para que os outros possam fazer o bem, o que por si só já é a representação, a manifestação de uma mente iluminada, de uma mente de uma pessoa que não tem muito egoísmo e que é capaz de servir aos outros, alguém que quer sair do seu eu individual para servir a vida, fazer o bem maior, que não é um bem maior ao maior número de seres, que não é seletivo, esses aqui eu gosto, esses eu não gosto, mas que é capaz de sair dessa separação e servir. E essas instruções, esse texto é considerado uma das obras mais refinadas da espiritualidade mundial, embora que se você o leia desavisado, pode ser que a gente não perceba o nível de profundidade das coisas que ele está falando. Por exemplo, ele vai falar, cuidado ao selecionar os alimentos, para não tratar os alimentos superiores de forma especial e os alimentos muito simples de forma desrespeitosa. Então, isso que ele está falando? Ele está falando da nossa vida, gente.
como é que a gente usa os ingredientes da nossa vida e como é que a gente trata as pessoas que a gente encontra com o mesmo respeito e com a mesma dignidade, sem ficar selecionando que esse é de maior qualidade, esse é de um nível superior ou inferior, mas quando a gente é capaz de romper com esses dualismos, com esses julgamentos, a gente chega na verdade da vida, na verdade do Dharma. Depois ele fala coisas do tipo: objetos que devem ficar em lugar altos, que fiquem nos lugares altos, e objetos baixos, que fiquem nos lugares baixos. De novo, essa visão do que é adequado em cada circunstância. Perceber que tudo é sagrado, sim, mas ainda assim a gente não põe a lata de lixo em cima do altar. Então, cada coisa tem sua função e posição. E ainda assim a gente ser capaz de tratar tudo, de honrar tudo, de tratar tudo como se fosse sagrado e de tratar todos os objetos e os alimentos, e aí Dogen Zenji nos fala com muita poesia, tratar tudo como se fosse as pupilas dos olhos de Buda. Então cada objeto que a gente segurar como se fosse algo muito sagrado, algo muito sensível, perceber que as coisas, está tudo vivo, está tudo está incluso nessa rede que é a nossa vida, não tem nada separado, superior ou inferior, tudo é esse sagrado manifesto. E quando a gente percebe isso, Dogen Zenji nos fala nesse texto para o cozinheiro, a gente é capaz de construir um templo enorme, um mosteiro maravilhoso, uma sala sagrada imensa e gigantesca, numa folhazinha de vagem. Se a gente tiver esse olhar, esse coração, que é capaz de perceber que todos os momentos de vida são importantes e que tudo que a gente faz conta, quando a gente percebe que a gente não está separado, quando a gente percebe que a gente interdepende dos outros. Então esse olhar de compaixão, esse olhar de sabedoria que transcende a si mesmo, aparece naturalmente. E a nossa vontade que surge de servir, é de fazer alguma coisa para essa coisa enorme que a gente descobre que é a vida. A vontade de fazer alguma coisa para essa grande vida que a gente descobre que é o nosso eu maior, que é o nosso eu verdadeiro. E por último, Dogen Zenji ele fala que a gente tem que assumir essas funções da nossa vida e usar os ingredientes de cada momento para fazer a melhor refeição possível, independente de quais sejam esses ingredientes. Ele não está falando só de comida, ele está falando de tudo que chega até nós na nossa vida e que a gente tem que ter sempre 3 tipos de mente ou de coração, que vai chamar Shin em japonês. Shin é um caractere que quer dizer tanto mente, os processos cognitivos, quanto coração, no sentido de coração, o órgão, mas também de essência. Então, temos que ter 3 tipos de essência, temos que ter 3 tipos de mente ou de coração. Primeiro é a mente do ancião, do avô, da avó, a mente de alguém que não está chegando aqui pela primeira vez, que já viu as situações 1000 vezes, que já passou por isso outras 1000 vezes, que entende as pessoas por já ter visto 1000 comportamentos semelhantes. Então essa é uma mente para a gente cultivar na nossa vida, para a gente cozinhar a nossa vida. Uma mente ancestral, uma mente madura, uma mente antiga, capaz de ver a grandiosidade do tempo e a grandiosidade dessa existência, que não fica preocupada com mesquinharia, com coisas pequenas, mas vê o que é grande, o que é essencial, o que é maior. E essa mente do avô, da avó, é capaz de acolher as pessoas, de entender as pessoas como suas próprias crianças, seus próprios netinhos, netinhas, filhinhos, filhinhas. Entender que cada um está no seu processo, no seu ritmo, no seu momento de desabrochar espiritual. Então parar de julgar e de exigir um pouco. Depois tem a mente do contentamento com a existência, que se sente contente, que se sente satisfeito, feliz, pleno, que percebe que a gente já é inteiro, já é completo. Nós somos uma laranja inteira, não tem essa história de meia laranja achar outra metade da laranja, não. Nós somos uma laranja completa e perceber isso é o que a gente fala, é a sabedoria da completude, sabedoria completa, perceber esse completo. E acessando isso, a gente também cultiva, desenvolve a mente da alegria, porque viver de forma desperta, de forma consciente, de forma madura, fazendo boas escolhas e vivendo uma vida que se dedique a fazer o bem dos outros, é uma vida de grande alegria.
Pessoal, então agora eu vou passar para vocês as orientações básicas da postura da meditação, que a gente chama de Zazen. Lembrando que esse Za quer dizer exatamente isso, sentar. Então meditar é uma coisa que a gente faz sentado. Então não é indicado que as pessoas deitem porque pode adormecer, pode ficar viajando na maionese, pode ficar sonhando acordado, imaginando coisas, tendo visões às vezes muito agradáveis, mas que não é o nosso objetivo. O objetivo é treinar a capacidade da percepção e da presença. Então, de manter a mente alerta, a mente acesa, a mente presente. Não é ir para algum estado alterado de consciência, mas é voltar para o nosso estado natural de consciência. Então, a primeira coisa é achar uma postura adequada. Aqui eu estou sentado numa cadeira, mas vejam que eu não estou encostando. Então, eu sento da metade para frente da cadeira, para eu não me recostar, de modo que eu tenha uma base estável e não só isso, que a minha coluna fique alongada. Então eu quero buscar um certo alongamento da coluna vertebral. Então eu posso fazer um balanço com a coluna para achar o eixo de equilíbrio e tem um ponto onde essas 33 vértebras, que são esses ossinhos que compõem a coluna, meio que se encaixam. Não é 100% estático e perfeito, porque a gente está vivo, está mexendo, mas tem um lugar que parece que fica bem. Então achar esse local, cada pessoa tem um corpo diferente, então vai ter um ponto diferente. Mas tentar localizar, tem um S que a coluna faz, né? Tem uma curvatura, então não é como um cabo de vassoura, mas tem um movimento e tem um ponto de equilíbrio, um eixo. Então, primeira coisa para meditar, para eu encontrar um estado adequado de consciência, porque vai promover esse autoconhecimento, é primeiro encontrar um estado adequado do corpo. Então, vou sentar projetando a coluna para cima, sentar em cima dos ossinhos de sentar, e depois a gente pode posicionar as mãos nisso que eu chamo, que é chamado mudra cósmico. Mudra quer dizer posição de mãos e cósmico porque vai nos conectar com essa essência desse nosso eu universal, que é muito maior do que o nosso eu individual. Então, a forma que os planetas fazem em torno do Sol, quando eles estão fazendo suas órbitas, sabe que está tudo girando no universo, né? A Terra gira, o Sol gira, giram em torno deles mesmos e gira em torno do Sol, e dizem que o Sol gira em torno do centro da galáxia, né? E essas órbitas, esse caminho que os astros fazem, não é exatamente redondo, é meio oval, é meio elíptico. E é essa forma que a gente faz aqui. E que também vai ser um ponto de atenção, como se fosse um termômetro de como está a minha mente, de como está a minha prática. Então a mão direita vai vir embaixo e a esquerda vem por cima. Os dedos não se cruzam, eles se sobrepõem. E os polegares vão se tocar levemente, como se tivesse uma folha de seda entre eles. Então, como eu vou imaginar que tem uma folha de seda entre meus polegares, se eu estiver muito relaxado, eu vou deixar essa folha cair, vou soltar, vejam. Agora, se eu estiver muito tenso, eu vou apertar e essa folha pode se amassar. Então, também não é o adequado. Existe uma tensão média e a gente usa o nosso corpo para calibrá-lo nesse estado de equilíbrio, para que a nossa mente comece a acessar um outro estado, um estado mais calmo, um estado mais centrado. Mas para isso é preciso que haja uma prática, que haja alguma coisa que faça isso acontecer. E para nós é a postura, é essa postura. O fato de ficar nessa postura já vai naturalmente levando a nossa mente a outros estados mais profundos e mais sutis. Então a gente pode também buscar alinhar a cabeça, vou deixar a cabeça, as orelhas, vou tentar localizar uma linha com os ombros e o nariz em linha com o umbigo. E até a língua existe uma posição adequada de deixá-la, que é a ponta da língua vai tocar a parte de trás dos dentes de cima. Quer dizer, aqui perto do céu da boca, né? A ponta da língua toca a parte de trás dos dentes de cima. Então percebam que existe um alinhamento quase que total para eu ficar nessa postura. Uma consciência corporal quase que absoluta. E eu vou ficar aqui o máximo de tempo possível, que seja agradável. Então a gente pode pôr no despertador do celular, pode começar por 3 minutos, depois sobe para 5 minutos, 10 minutos, quem sabe 30 minutos. E a ideia é ficar presente, é ficar consciente e conhecer a si mesmo, perceber os inúmeros movimentos da mente,
a nossa mente, que no budismo tibetano eles falam que é luminosa e incessante. Então essa ideia que eu vou parar a minha mente, ela é falsa. A nossa mente não para nunca. A nossa mente ela é incessante e luminosa. Existem inúmeras ligações neurais acontecendo, inúmeras informações chegando pelos órgãos dos sentidos, inúmeros sentimentos sendo digeridos nesse sistema. E quando a gente para meditar, tudo isso acontece e é normal. E a gente não quer interromper nenhum desse processo. Pelo contrário, a gente quer deixar que tudo isso aconteça, deixar que a nossa mente digira o que ela precisa digerir e que ela mesma percorra o caminho que precisa percorrer para acessar essa nossa essência, esse nosso coração, o mais profundo do nosso ser. É uma coisa que acontece de forma quase que instintiva quando a gente deixa que acontece, quando existe uma procura, quando existe alguma coisa que te instiga e que te move, que te comove. Não acontece de forma natural. Então, por isso que a gente fala que se não houver a mente à procura da iluminação, os nossos esforços são em vão. Mas se essa mente estiver ativa, quando todas as situações da vida são usadas para o nosso crescimento e desenvolvimento da consciência espiritual.